ponto tu acha que esse Grenal foi a soberba do Grêmio, o quanto isso interferiu? Tu acha que foi só isso? Mas também não dá para tirar o trabalho que o Inter fez, né? O Pesolano, de fazer um time com tanta raça, com tanta vontade, avançando tanto. O Ronaldo, que jogou demais na estratégia do Pesolano de marcar ali o Arthur. A estratégia do Pesolano usando o Bernabé, usando o Carboneiro da forma que usou. O Borré, que é o homem Grenal, né? O Borré é espetacular, marcou 2 gols. Podia ter sido 3. O primeiro gol foi dado contra do Marcos Rocha, mas podia ter sido 3 e mais ainda, né? Então, até que ponto tu acha que foi a boa estratégia do Inter, o Inter, e também até que ponto tu acha que também pode ter sido alguma coisa de soberba do rival, enfim? Com certeza teve uma soberba muito grande por parte do nosso rival, começando pela soberba da imprensa, que é praticamente, na minha visão, quase que uma idolatria até quase doentia pelo Grêmio. Se via no Luiz Castro, que na minha visão é um bom treinador, nada mais além disso, com todo respeito ao profissional, colocando o treinador num pedestal ao qual ele não merece. Ele recém chegou no Grêmio, ele não fez lá grandes trabalhos, com todo respeito ao profissional. Mas é essa nova realidade dele no Grêmio, como é do Paulo Pesolano no Internacional. E o Grêmio chegou com um status de favoritaço, muito pelo que a imprensa colocou o Grêmio no pedestal como ele não merecia. Eu tenho a tese, Lucas, de toda a audiência, que Grenal não existe favorito. Porque Grenal é Grenal. Para mim, um campeonato à parte, o Grenal. Para mim, o Grenal é o maior clássico do planeta. É um campeonato à parte. O que a gente pode conjecturar aqui e fazer leitura, qual time tem uma melhor formação de grupo comparado ao outro. Qual time chega no melhor momento num determinado campeonato que ambos estão disputando do que o outro. Mas favorito, não existe favorito em Grenal. Até porque na história já mostrou que muitas vezes o Internacional estava em um momento totalmente superior ao Grêmio, o Inter chegou lá e foi goleado por 5. E aí perdeu por 2 ou 3 gols, já foi goleado, já perdeu campeonatos. Como nas últimas temporadas, onde o Internacional formatou muitos times tecnicamente ali no papel melhores que o Grêmio e perdeu campeonatos. Tanto é que faz muito tempo que o Internacional não ganhava o Gauchão, Lucas. Voltou a ganhar o Campeonato Gaúcho ano passado. Então, a história de que o Grêmio, o Inter, o grande favorito, é a minha opinião, o pessoal do comentário e tu, e os outros colegas aqui podem ter outras opiniões, mas essa é a minha. E o Colorado entrou com uma coisa, Lucas, nesse Clássico Grenal, que o Grêmio não entrou. O Internacional entrou de um jeito no Clássico Grenal e na temporada, de um jeito que o Internacional não entrou na temporada passada, com uma coisa chamada poder de indignação. Quer uma tese que vai confirmar o que eu estou falando? O Internacional com os garotos, na estreia do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Gaúcho, dentro do Beira-Rio, com os garotos, saiu perdendo e teve o poder de indignação com os garotos de vencer e virar a partida. Não teve isso contra o Ipiranga, mas teve o poder de indignação mesmo contra o Monção de fazer o que tinha que ser feito, que era ganhar e convencer e vencer. E teve contra o Inter de Santa Maria, embora não tenha uma apresentação de luxo, fez o que tinha que fazer, venceu o seu jogo. O Internacional, tirando o jogo contra o Monção, que com todo respeito ao Monção, não podemos colocar como parâmetro aqui, o Internacional foi lá e fez o que tinha que fazer. E a mesma apresentação que o Inter teve contra o Monção não teve com o Inter de Santa Maria, mas venceu, porque teve poder de indignação. E esse poder de indignação do Internacional começou lá contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ali a gente viu um Internacional jogando com as cores vermelho e branca que a gente viu em outra hora lá no passado. Era esse Inter contra o Bragantino que a gente queria ver em 2026. E foi esse Inter contra o Bragantino que a gente viu contra o Novo Hamburgo, mesmo com os garotos. Foi esse Internacional que a gente viu contra o Inter de Santa Maria. Foi esse Inter que a gente viu contra o Monção. E foi esse Inter, com poder de indignação, que a gente viu contra o Grêmio. Num tricolor que entrou com um salto alto, com um salto desse tamanho, e acabou tropeçando na sua própria arrogância. Onde o Grêmio não jogou absolutamente nada. O Grêmio foi envolvido de todas as formas, Lucas, e audiência. O Grêmio foi envolvido de forma tática, de forma física, na questão de interesse em querer jogar. Só um clube quis vencer o jogo ontem, e foi o Internacional.
E isso se confirma, pois o Internacional leva um gol logo no início da primeira etapa, num descuido da defesa, aquele gol espírita ali que o Carlos Vinícius ganhou, caiu no colo dele, um presente antecipado de Natal, que foi aquele gol ali, e logo depois, um minuto depois, o Internacional já empatou o jogo. E no primeiro tempo já era para o Internacional já ter decidido o jogo ali com uns 2 ou 3 gols de diferença. O Inter já era para ter saído no intervalo, Lucas, e audiência, com uns 2 ou 3 gols de diferença do Grêmio. E chegou o segundo tempo, o Internacional começou com o mesmo ímpeto. E isso o Grêmio tinha feito modificações no intervalo, algo que o Internacional não fez. Então, o Internacional na questão de fôlego, na questão de renovação, de fato novo, do intervalo para o segundo tempo, não teve. O único fato novo que o Internacional teve foi o ímpeto de continuar a querer vencer. O Internacional meteu umas 2 ou 3 bolas na trave. Só o Internacional jogou. No lado do Marcos Rocha, o Bernabé e o Carboneiro deitaram e rolaram. Fizeram o que quereram. O Grêmio não se encontrou no meio-campo com o Arthur. O Arthur foi envolvido de uma tal forma no meio-campo. O Arthur não jogou. E tem um outro fator predominante na minha visão, Lucas. Não sei se você vai concordar. Que o Grêmio entrou com tanta soberba no jogo que esqueceram de marcar um jogador. E esse jogador, quando ele não é marcado, ele joga. E o nome dele se chama Alan Patrick. O Alan Patrick deu assistência, envolveu a defesa adversária, teve uma jogada ali de corpo, que o Alan Patrick envolveu 3 jogadores invencíveis do Grêmio que ficaram na saudade. O Alan Patrick, deixar ele sozinho, ele dá aquele passe que ele deu pro Rafael Borré fazer gol. Mas para mim o maior destaque positivo dessa partida aí foi o Rafael Santos Borré. A gente pode citar muitos destaques positivos, porque o Internacional acertou de ponta a ponta. Mas o Internacional foi um luxo, o Internacional foi um brinco, o Internacional foi um time aguerrido na figura do Rafael Santos Borré. Não pelo gol, mas sim pela entrega que ele vem nos entregando desde o início da temporada até a finalização e a vitória colorada de goleada por 4-2 em cima desse Grêmio que tropeçou na sua soberba e não jogou absolutamente nada. Eu vi de alguns colegas um tempo atrás, colegas identificados com o Grêmio, eu demonstro todo o respeito, e até outros colegas, amigos que eu tenho na minha vida particular, que já estavam falando, o Grêmio tá demais, o Super Grêmio, com o TT, com o Carlos Vinícius, com o Arthur, com o William, com o Edenilson, agora o Everton, já estavam colocando o Grêmio num pedestal qual ele não merece. E a gente já viu essa história lá atrás, num passado tão recente, naquele Super Grêmio. Nessa história de titular o Grêmio como um Super Grêmio, a gente já viu o que aconteceu. E eu estou falando não é como corneta, é como informação, é o que aconteceu lá atrás. E aí a corneta, a flauta, ela é livre para qualquer um. Mas é isso. Grenal, se tu não entrar com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, não entrar querendo vencer, tu não ganha. E se teve um time que mereceu a vitória, foi o Internacional, Lucas. É isso aqui que foi comentado aqui, né, pelo William Potter aí, né, que o Grenal é luta franca, né, ele falando ali nos comentários. Eu acho que é muito esse sentimento, né, eu acredito que o Grenal é luta franca, e eu acho que o Inter entrou com esse sentimento, né, o Internacional entrou com esse sentimento. A gente estava um pouquinho com medo, porque, na verdade, a gente não tinha visto, né, a gente ainda não tinha visto muito desse Inter, a gente ainda não tinha visto muito desse Inter do Pesolano, a gente ainda não tinha visto muito do Paulo Pesolano, né? Então a gente tava com esse receio. Será que ele sabe o que é Grenal? Até que ponto que ele sabe o que é o Grenal, né? Então a gente tinha esse receio, mas no final a gente pode ver que tu tinha